Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Este é o dia que o Senhor o fez, desta feita nos encontramos alegres, satisfeitos, regozijados em sua maravilhosa graça e presença. Uma vez mais por aqui o teu servo, irmão Marcelo, passando por aqui para vos deixar uma palavra com oração, reflexão, no dia que se chama hoje. Eu agradeço e louvo a Deus pelas vossas respectivas vidas e porque até aqui o Senhor nosso Deus tem sido conosco, tem nos abençoado. Graças ao nosso bom Deus que vive, que reina para todo sempre, então. Veja bem, a palavra de Deus diz, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Glória a Deus. Meu amado, devemos constantemente buscar ao Senhor. Há alguns lugares por aí, aqui, ali e acolá, e pessoas não têm esse privilégio de buscar ao Senhor, sabe? Por uma coisa ou por outra, por aonde eles se encontrarem, ter o regime comunista, ou entre outras perturbações, que às vezes inibe ou quer paralisar os nossos irmãos de buscar ao Senhor. Mas aproveite todo o tempo que lhe é lhe dado, lhe confiado. Porque Isaías já disse, olhe bem, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías já previu que em alguns países, quem sabe, estado, região, nação, cidades, línguas, dialetos, sotaques, alguém a qualquer momento ia querer inibir, coagir, constranger os cristãos para não buscar a Deus em oração, na palavra, no evangelismo, no discipulado, enfim. Eles fazem de tudo para inibir, para calar o povo de Deus. Mas, enquanto temos tempo, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Isso está na palavra do Pai, está na palavra de Deus. A tangência de se fazer o que é bem. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Então, temos que estar ciente do que o Senhor nos recomendou. É um coco que caiu por aqui. Louvado seja Deus. Amados, e a todo tempo devemos buscar a Deus. Por quê? Você deve buscar Ele enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. Por exemplo, e o que eu percebo aqui, ali e acolá, tem pessoas que têm oportunidade, que têm tempo, que têm, sabe, alguns longos anos para estar se enchendo de Deus e também transmitindo Deus para outros que se encontram à sua volta e às vezes deixam a desejar. Glória a Deus. Primeiro porque você não sabe quando Jesus vai voltar. Segundo, você não sabe quando você vai partir daqui da terra. Terceiro, você não sabe quando é que a perseguição nessa tangência aí de prender cristãos, de maltratá-los e até matá-los. Você não sabe quando isso vai acontecer e que pode acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo, ele recomendando ao Efésios, a missiva aos Efésios, capítulo 5, versículo 11, ele diz, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a pela palavra de Deus. O próprio Paulo, ele diz, em Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Versículo 15, vede prudentemente como andais, não como nécios. Versículo 16, remindo o tempo. Versículo 18,
E não vos embriagueis no vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para você ver a preocupação de Isaías, ele já previa o futuro. Ele já sabia que pessoas iam querer buscar ao Senhor, adorar a Deus e não poder. Por isso que ele já dava essa palavra de incentivo e de conforto e de consolo. Olhe bem, buscai ao Senhor. Você está podendo buscar o Senhor? Busque. Enquanto você está podendo achar. Porque vai vir dias em que você vai querer clamar, que você vai querer ir para monte, até mesmo morar na igreja. E a depender, até se descobrir, você como cristão dentro da sua casa, como em alguns lugares por aí, não tão longe daqui, se alguém professar Cristo, uma dessas duas coisas de imediato pode lhe acontecer. Uma é prisão, a outra é ser morte pelo martírio, atrocidade, sabe? Então, meu santo, você que mora em Brasil, por enquanto, graças a Deus, eu nunca ouvi mencionar um caso como esse no Brasil, de proibição de alguém orar, ler Bíblia, jejumar, consagrar, orar uns pelos outros, fazer culto de lar em lar, de casa em casa, de rua em rua, de praça em praça. Nunca vi até então, mas pode acontecer. De algum dia houver essas restrições, essas privações. Por exemplo, o que tentou calar a muitos recentemente foi o coronavírus, que perdurou aí, salvo engano, 2 anos, com as portas do templo fechadas. Graças a Deus que ainda houve alguns de coragem, alguns homens de Deus, que manteram suas igrejas abertas, mesmo no regime da lei, na tangência de, por pessoas, por uma quantidade de pessoas está cultuando nos seus devidos EPI, referente ao coronavírus que, vou dizer passou, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque pela fé passou. Então, você vê, uma gripe fez as pessoas se protegerem maior, se conhecerem melhor quem é a si mesmo, quem é o próximo, para você ver. E na tangência a isso, num adicional que pode acontecer, a perseguição. Essa aí veio por meio de pestilência, o que está na Bíblia Sagrada, peste em vários lugares, que escreve lá em Lucas capítulo 21, versículo, desculpa lá você, tá bom? Está em Lucas capítulo 21. Louvado seja Deus. Amados, é o conselho de Deus através de Isaías. Busque a Deus. Busque ao Criador dos céus e da terra. Busque aquele que te criou, que te formou. Enquanto você está podendo achar, porque vai vir a hora, vai vir um dia que você vai querer buscar e não vai encontrar. Amós capítulo 8, versículo 11. E eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a face do universo ou da terra. Não fome de pão ou sede de água, mas de ouvirdes as palavras do Senhor, as minhas palavras. Sabe? O momento é agora de buscar a Deus. Acredito eu e penso assim, está na hora de desprendermos dessa terra. Está na hora de deixarmos de ser ou querer ser materialista ou materializar aquilo que não há como materializar. Porque o próprio Cristo diz que sempre haverá pobre no meio de vós. O próprio Cristo diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Glória a Deus, bem-aventurados, pobres de espírito, porque eles verão a Deus, ou deles é o reino dos céus de Deus. Na tangência pobre, pobre é ser dependente de Deus, em todos os amplos aspectos se falando. Ouça claramente, glória a Deus. O próprio profeta Isaías disse no capítulo 55, versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Quer viver e muitos anos de vida na terra? Ouça a palavra de Deus não só de forma teórica, mas de forma em praticidade. Porque Isaías dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que enquanto se pode achar? Porque a perseguição pode surgir em Brasil. Como surgiu no mundo inteiro a respeito do coronavírus. Né? E levou muita gente embora. Não sei se o fator principal foi o coronavírus, não sei se
Quem foi já estava circunvalado de outras perturbações de doença, que o coronavírus só foi uma desculpa, só para piorar o que já estava dentro da pessoa. Possa ser que sim, possa ser que não. Mas independente, muita gente foi embora nessa pandemia que aconteceu. Pestilência, peste, Lucas capítulo 21. Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, melhor dizendo, que escreve o doutor filósofo grego Lucas. Pois é, não perca tempo com besteira. Não perca tempo com coisas ociosas. Não perca o seu tempo com coisas banais, com coisas corriqueiras, com coisas que você sabe que aparece aqui e desaparece acolá. Não perca tempo. Eu imagino alguém que fica de frente de uma TV 2, 3 horas de relógio, até 4 a depender. E eu faço uma pergunta, responda para você mesmo. O mesmo tempo que você passaria de frente a uma televisão, a um notebook, a um laptop, ao netbook, ao smartphone, você passaria essa mesma quantidade de tempo orando a Deus, lendo a sua palavra, jejuando, louvando a Deus, visitando alguém, integrando o outro, discipulando o outro, dando estudo, se preparando para encontrar com o noivo nos ares para o grande casamento, as bodas, que será realizado, o arrebatamento da igreja que está próximo. Você passaria? Por isso que Isaías adverte, olhe bem, busque a Deus, busque ao Senhor, enquanto você pode achar, sabe? E as pessoas têm todo o tempo para buscar o Senhor. E às vezes se prende com as coisas daqui. E o tempo para o Senhor é o mais curto possível. Não é assim que funciona com Deus. E Deus é justo. Ele está vendo todas as coisas. Ele sabe que você está tendo tempo. Ele sabe que você teve tempo. Então, um acerto de contas vai chegar para mim e para todos. Tivemos tempo de fazer a obra, de buscar a Deus, de estar envolvido um pouco mais, de gastar e deixar-se gastar um pouco mais. Tempo veio. Infelizmente, não saibamos ou não soubemos aproveitar esse tempo. Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está bem próxima de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras infrutíferas das trevas e revistamos-nos da arma da luz. O próprio Jesus disse isso no Evangelho do mesmo que escreve Mateus, capítulo 6, versículo 33. Glória a Deus, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas hão de ser acrescentadas. Observe, em que você tem investido o tempo? E no que você tem investido o tempo, vale a pena? Edificou a você? Edificou a sua família? Edificou quem está à tua volta? Meu amado, não venha perder seu tempo com coisas que não edificam, que não agradam a Deus. Não desperdice seu tempo. Não gaste o seu tempo com coisas que não têm nada a ver com os céus, com a palavra, com Deus. Não faça isso. Aproveite bem o tempo que o Senhor Deus está lhe dando, porque, glória a Deus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, e Jesus está às portas. E, pelo que percebemos, os sinais que tinha de cumprir para Jesus voltar, não tem mais nenhum para cumprir. Pelo que percebemos, na Bíblia Sagrada, entre outros livros, outros historiadores, outros, pessoas, glória a Deus, que têm intimidade com Deus. João capítulo 5, versículo 39. Examinai-vos, pois, as Escrituras, e vós cuidais em ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que lêem, e aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Meu amado, coloque essa palavra de Deus no teu coração. Se inscreva no nosso canal, ative o sino da notificação na opção toda, deixa o like, o joinha, o legal, teça o teu comentário, passe adiante para que o mundo inteiro seja alcançado. Glória a Deus, com a graça de Deus, com a minha pessoa fazendo os vídeos, com você, glória a Deus, compartilhando os links. Mas pense bem,
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto estás perto. 1 Crônicas 16:11. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Versículo 18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Pense bem naquilo que você está gastando seu tempo, empregando seu tempo. Está valendo a pena? Vai valer a pena? Fico alerta. Forte abraço da pessoa amada e bendita do Espírito Santo e do teu servo aqui, irmão Marcelo. E até a próxima, se papai nos permitir. Enquanto não chega a próxima, vamos dando glória e trabalhando para o seu reino. Lembre-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto estás perto. Que Deus te abençoe.